Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui esse vídeo eu fiz ele especialmente para vocês que gostam de ver a montagem dos bolos, né? Como que eu monto o meu bolo. Essa forma que eu tô usando é uma forma de 25, é um bolinho de 4 quilos, tá? Massa branca amanteigada, tá? Massa que eu mesma desenvolvi através do pão de ló, eu desenvolvi essa massa, é minha receita, tá bom? Eu sempre gosto de colocar o saco plástico na minha forma. Quando ele não cabe, eu abro ele totalmente e uso para prensar o meu bolo, porque fica mais seguro para se trabalhar, né? Você, na hora de desenformar da forma, você tem mais segurança e ele sai perfeitamente, não corre o risco dele grudar na sua forma. Eu corto esse bolo em 3 camadas. Esse recheio é um recheio de ninho com abacaxi, brigadeiro de ninho com abacaxi. Eu sempre coloco a minha massa, a parte inferior da massa, tá? A parte que fica no fundo da forma é a parte que eu uso na parte de cima do bolo, para deixar o meu bolo bem nivelado na hora que eu for confeitar ele. Molho ele, umedeço ele, não muito, tá? Porque essa massa ela já é uma massa úmida, ela não necessita de tanta umidade. Então eu umedeço ele o suficiente para que ele fique um bolo gostoso. Divido o meu recheio em 2 partes sempre e coloco a primeira camada de ninho. Eu nunca coloco o abacaxi junto com o ninho e misturo e coloco no bolo, porque ele pode desandar o meu bolo. Então eu cozinho separado, né? Faço o recheio na base branca de ninho, depois eu cozinho meu abacaxi separado, deixo ele secar bem a água, porque ele tem água, então ele pode soltar um pouco de água no seu bolo. Então, para não correr risco, eu sempre coloco o abacaxi por cima do brigadeiro de ninho, tá? Porque assim, se ele correr o risco de soltar água, ele vai soltar a água diretamente na massa e não no meu recheio, e correr o risco do recheio ficar mole, né? E o bolo rachar ou despencar, acontecer algum incidente. Deixo sempre o abacaxi mais pro centro, não coloco muito nas laterais para não correr o risco dele vazar. Venho com a segunda camada, ajeito ela bonitinho, umedeço, né? E venho com a segunda camada de recheio, lembrando que eu coloco sempre 2 camadas, mas são 2 camadas bem generosas, né? A pessoa sente que tem recheio no meu bolo. Não é aquele bolo que é levemente recheado, não. Ele é bem generoso, bem recheado. E vou espalhando esse recheio, né? Novamente, espalho nivelando ele. Coloco a outra parte do abacaxi, né, no recheio. Ó, vocês podem ver que ele fica bem nivelado. E eu venho com a outra parte do abacaxi espalhando cuidadosamente para que não falte nenhum cantinho, né, para caso a pessoa cortar, ache o abacaxi em todas as camadas. Eu gosto de espalhar bastante, eu uso bastante abacaxi, eu usei 3 abacaxi nesse bolo. Esse bolo foi feito para minha cunhada, é um chá revelação. E fica um bolo muito gostoso, gente, muito saboroso. É como se fosse o bolo de morango, né? Que para quem gosta do bolo de morango, meu, é muito bom também, né? E sempre usando frutas frescas, tá, pessoal? Eu não uso nada enlatado. Eu gosto de usar fruta in natura, né? Eu mesmo recheio, eu mesmo cozinho, eu mesmo corto, eu sei como eu manipulo o produto. Então eu tenho mais confiança em trabalhar com frutas frescas, tá? Não gosto de nada enlatado, porque não fica o sabor, né, que a gente já conhece da fruta mesmo. Ele enlatado, ele não tem um sabor tão gostoso assim. E eu peguei um pouquinho da calda e molhei a calda mesmo do abacaxi e molhei para dar um sabor na nossa massa de abacaxi. E esse bolo vai dormir na geladeira, né? Ele vai passar a noite inteira na geladeira e eu vou confeitar ele no outro dia. Esse é o tempo de descanso necessário para um bolo, né? Para quem é confeiteira sabe do que eu tô falando, que um bolo, para ele ficar gostoso, ele precisa desse tempo de descanso. É necessário ele ter esse descanso para ele ter estrutura para você entregar esse bolo para o seu cliente estruturado e saboroso. Um bolo feito na correria, você não vai ter o mesmo sabor que você tem com um bolo descansado na geladeira, tá, pessoal?
Deixo ele desse jeito, fecho bem, né? Eu pesei ele, não deu pra vocês verem, mas eu pesei ele, deu 4 quilos certinho, tá? Então, pessoal, assim ficou o nosso bolo, né? Como vocês veem, ele ficou bem estruturado, bem recheado. Vou estar confeitando ele no próximo vídeo que eu vou estar postando, tá? Não se esqueça de comentar, de compartilhar, de dar like, tá? Isso me ajuda muito na divulgação do meu trabalho, tá? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um.